Eu quero ler uma palavra com você em Lucas 17, por favor. Lucas 17. Lucas 17. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga raízes. Segunda-feira, Escola Bíblica Raízes. Aleluia. Né? Então, acha aí. Versículo 11. Lucas 17, versículo 11, diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era um samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe Jesus a ele: Vai-te, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse texto ele deixa claro algumas coisas. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Jesus passa por lugares que a religião não passa. Jesus passou por Samaria e ele entrou numa certa aldeia. Para você entender um pouquinho, os leprosos, na época de Jesus, não ficavam no meio da sociedade, eles ficaram em aldeias. Então essa certa aldeia, que não tinha nem nome aqui, era uma aldeia de leprosos. Era uma aldeia separada para pessoas com lepra. E Jesus, ele não tem problema de passar em aldeias leprosas. Primeira coisa que eu aprendo com Jesus: Jesus vai em lugares que a religião não vai. Jesus, eu conheci um movimento, uma igreja em Curitiba, que o slogan da igreja deles, a arte da igreja deles, era uma grande porta de uma catedral de uma igreja, uma escadaria na frente, e na frente da escadaria, sentado homossexuais, travestis, transexuais, drogados, sentado na porta, e um grande cadeado fechando a porta da igreja. Essa era a arte dessa igreja que eu conheci. E essa igreja trabalha com o submundo da sociedade, nos buracos, vielas e guetos, e vai em lugares que nós não vamos. E eles vão lá, eles pregam o evangelho para tribos que nós não pregamos. E muitos de nós, eu conheci o pastor dessa igreja, ele tinha um moicano vermelho, todo raspado nas laterais, com 2 alargador, piercing no nariz, tatuado no pescoço. Parecia um gibi, de tanta tatuagem que tinha. Eu conheci, quando eu olhei aquele pastor, o fariseu que habita em mim, o religioso que habita em mim, o santarrão que habita em mim, julgou aquele cara como um pecador, como alguém não digno, não de Deus. E quando ele começou a testemunhar que onde ele ia e quem ele pregava e quem ele evangelizava, eu falei: eu que preciso ser evangelizado. Quase que eu falei para ele: prega para mim, que eu preciso ser evangelizado. E lendo sobre Jesus, eu quero te aconselhar a comprar uma Bíblia que tem aquela letra em vermelho onde Jesus fala. Se você ler só o que está em vermelho ali, você está muito abençoado. Jesus é impressionante. E ele vai em lugares que a gente não vai normalmente. Ele trata pessoas de forma com que a gente não trata. Mas é o pecador. Não, mas exatamente, é o pecador. Jesus não tem problema com isso. Não tem problema com isso. Quem tem problema é a gente. Nós fazemos acepções de pessoas. E Jesus passou no meio da aldeia que ninguém passava. E aqui estava só Jesus.
passando no meio da aldeia. E aí 10 leprosos viram Jesus passando. Eles ouviam falar. O nome de Jesus estava famoso. Jesus está curando. Jesus curou um leproso lá. Jesus curou um cego lá. E aí, de repente, passa Jesus no meio da aldeia e os 10 leprosos enlouquecem. Enlouquecem, a Bíblia fala que eles saem gritando. Eles não saem falando, eles saem num griteiro só. Só que eles vieram e se aproximaram e ficaram a uma certa distância. Por quê? Porque a lepra era considerada uma maldição. A lepra era mais que uma doença. Eu provo para você. Quando uma pessoa enferma estava doente no Antigo Testamento, e aqui nessa época de Jesus, eles iam aonde? Ao médico. Aqui, Jesus mandou os leprosos irem para o sacerdote. Porque os leprosos, eles não eram considerados doentes, eles eram considerados amaldiçoados. Então eles não iam no médico, eles iam no pastor. Tanto que Jesus falou, vão e se apresentem ao sacerdote. Então a lepra era algo maldito, então tocar num leproso era se tornar maldito. Era diferente, por exemplo, de uma cegueira, de outros tipos de doenças. A lepra não, era considerada uma maldição. E esses 10 leprosos pararam a uma certa distância, porque eles ouviram falar a vida inteira que o leproso era maldito. Eles ouviram falar a vida inteira que bermuda era pecado. Eles ouviram falar a vida inteira. Eles foram treinados de uma forma que eles eram malditos por ter lepra. E era tão sério, a Bíblia fala que a ordem de Jesus era curai os enfermos e limpai os leprosos. Ué, se leprosos eram enfermos, então era curai os enfermos. Mas a Bíblia fala que os leprosos não eram curados, eram limpos. E esses 10 ficaram a uma certa distância. Tem pessoas que estão aqui me ouvindo essa noite, e o Espírito me testificou antes de ouvir aqui, ontem de manhã. Ele falou para mim, pessoas vão lá, que estão a uma certa distância de mim então. Eles querem a mim. Eles querem a mim. Eles anseiam por mim. Alguns deles gritam por mim. Alguns deles não veem a hora de estar perto de mim. Só que eles não têm coragem, Telmo. Eles ficam a uma certa distância. Assim como esses 10 leprosos ficaram a uma certa distância. Muitos de nós ficamos a uma certa distância, porque nós ouvimos falar que o adúltero não tem perdão, ele vai para o inferno sem curva, não passa nem no purgatório. Nós ouvimos falar que não tem jeito para o drogado, acabou. Afinal, essas pessoas não dá para andar junto. O homossexual, sai de perto de mim. E nós aprendemos assim, e agora a gente para a uma certa distância. Jesus está dizendo, se aproxima. Não, eu sou imundo. E talvez você está se sentindo imundo. Se você está se sentindo imundo, talvez você é um dos 10. Que você está querendo, e se você está aqui dentro, você quer Deus, cara. Você não veio aqui arrastado, você veio aqui talvez a convite, mas você quer Deus. Você quer mudar como marido, você quer largar a pornografia, você quer parar de adulterar, mas você está a uma certa distância. Você acha que não tem direito de chegar perto dele. Você não é justo o bastante para chegar perto dele. A gente tem uma ideia de que quanto mais santo nós formos, mais perto dele a gente chega. Mas é o contrário. Quanto mais perto dele a gente chega, mais santo a gente fica. Não é a gente se santificando que vai ter direito de se aproximar dele. É se aproximando dele que nós vamos poder santificar. A santificação é um processo que o Senhor está trabalhando na minha e na tua vida. Tem pessoas que estão achando, o batismo, quando eu estiver pronto, eu vou me batizar. Esquece, tira o cavalo da chuva. Então todo mundo aqui, vamos desfazer o batismo. Ninguém está pronto. O batismo entra dentro de um processo de vir andar com Ele. É um processo. Só que nós paramos a uma certa distância e Deus está dizendo, eu quero que eu tenha intimidade com você. Eu quero te abraçar, eu quero tocar em você. Você fala, mas Senhor, eu sou leproso. Mas eu não perguntei nada. Eu quero te abraçar, eu quero te tocar, eu quero te transformar, eu quero mandar você para a nação, eu quero fazer de você um pregador, eu quero fazer. Pedro não se tornou um pescador de homens sozinho. Jesus disse, Pedro, eu te farei um pescador. O trabalho de Pedro foi um só. Andar com Jesus. Jesus o transformou. O que transforma eu e você não são as nossas boas ações,
é andar com Ele. Então, a primeira coisa que o Espírito fala para nós aqui essa noite é: não fica a uma certa distância, se aproxima. Só que Jesus, entendendo e amando aqueles 10, ele deu uma palavra: volta, vai para o sacerdote e se apresentem ao sacerdote. E eles foram empolgados. Então a cura vai acontecer, vai acontecer alguma coisa. Se Jesus mandou ir lá, porque tinha que se apresentar ao sacerdote, o sacerdote ia orar, ia ter um discernimento, e ia ser limpo ou não. Ele pagaria um sacrifício, faria algum tipo de sacrifício, de algum tipo de animal, dependendo do discernimento do sacerdote, e ele seria curado. E ele foi indo, os 10 foram correndo, e de repente no meio do caminho eles se olharam. Estavam curados, estavam limpos. 9 saiu na voadeira. Cadê minha esposa? Cadê meus filhos? Porque, irmãos, eles estavam fora da família, desvinculados da sociedade, eles não podiam andar com a esposa nem com os filhos. 9 saiu, meu Deus, Deus me abençoou, Jesus me curou. Um deles, quando ele percebeu que estava limpo, ele não correu para ninguém, ele voltou. Ele voltou, e a Bíblia fala que agora limpo, ele se jogou nos pés de Jesus. Agora ele não ficou a uma certa distância, ele se jogou. E quando ele se joga, Jesus fala: ué, não eram 10? Não eram 10? Onde é que estão os outros? Não ficou ninguém senão esse estrangeiro? E Jesus dá uma sentença. Eu não quero discutir teologia com ninguém aqui essa noite, mas a sentença de Jesus me chama a atenção. 10 foram curados e limpos, um foi salvo. E o que foi salvo é o que agradeceu. Sabe onde nós encontramos a salvação? Na gratidão pelo sacrifício do que ele fez. A salvação não está no mérito e nem pelo fato de eu ser curado. O fato de eu ser tocado pelo Espírito Santo, o fato de eu chorar, isso tudo não é mérito. Onde eu encontro, a salvação entrou na vida daquele homem. Não foi quando ele foi curado, não foi nem quando ele clamou, não foi nem quando ele pediu em nome de Jesus, foi quando ele voltou para agradecer. E esse que voltou para ser curado, ele encontrou algo mais do que a cura. Depois ele pôde voltar para sua casa. E enquanto eu estava meditando nesse texto, eu lembrei de um homem. Eu já falei dele aqui, talvez não nos homens, eu não lembro se eu falei nos homens, mas eu já ministrei sobre ele. Eu lembrei de um homem que também era leproso e também foi curado. Só que ele foi curado de uma forma diferente, e eu acredito que leprosos que estão aqui essa noite vão sair daqui curados. Vão sair daqui curados porque o Espírito Santo está aqui dizendo para você: não fica de longe, se aproxima que eu te curo. Se aproxima que eu te curo. Se aproxima que eu te curo. E quando Jesus falou: vão ao sacerdote, houve uma chave virada no céu que é fundamental para mim e para você essa noite. Sabe qual foi a chave? A chave foi obediência. Porque todos os 10 obedeceram a ordem de Jesus. Vão para o sacerdote. Quando eles foram, a Bíblia diz que enquanto eles estavam indo, sabe o que significa isso? Enquanto eu estou indo, enquanto eu estou me santificando, enquanto eu estou obedecendo, enquanto eu estou melhorando como marido, enquanto estou crescendo como cristão, enquanto eu vou indo, Ele me cura. A gente acha que tem que estar curado para ir. Não, é no caminho, enquanto estou indo, o processo acontece. Você está indo obedecendo, quando você perceber, você vai estar curado. Aquele vício, quando você perceber, ele não te domina mais. Quando você, eu gosto de uma frase: leva tempo para Deus fazer de repente. Leva tempo para Deus fazer de repente. Ou seja, enquanto eu estou indo, Ele faz. E aqui, eu quero lembrar da história de Naamã, 2 Reis capítulo 5, você conhece a história. Um general de guerra, campeão de batalhas, sobrenome, as contas pagas, bem-sucedido, morando no condomínio, resolvido. Naamã, nome e sobrenome, cara violento, um homem respeitado até pelos inimigos.
Só que a Bíblia fala porém, o versículo diz, porém, Naamã era leproso. Então Naamã não tinha uma doença, ele tinha uma maldição. Ele tinha algo que conduzia a vida dele e materializava na pele, através da lepra. E Naamã foi curado, mas o processo de cura de Naamã passou por alguns processos. O primeiro processo, a Bíblia fala que Naamã estava em casa e uma empregada, uma menina judia que estava na casa como escrava, como empregada, falou, olha, se o meu Senhor fosse num profeta que tem em Israel. Quem é o nome dessa empregada? Não está na Bíblia. Quem é essa menina? Empregada doméstica de Naamã. Qual é a profissão dela? Faxineira? Qual é o pedigree dela? Ela só tinha uma coisa, filha de Abraão. Ela só era filha de Abraão. Mas não tinha nenhum pedigree perto de Naamã. Empregada. E aí aquela empregada fala uma coisa e Naamã dá ouvidos para ela. Primeiro o processo, o passo para a cura, ele começa quando você começa a dar ouvidos. Talvez para pessoas que você falou mal. Tem pessoas que estão aqui me ouvindo agora, que falaram mal de mim. E aí você está aqui me ouvindo agora. Aí você, não, dele eu não vou ouvir. E Deus trouxe você aqui para ouvir de mim. Aleluia. Pega essa. Tá, aleluia. Vai ter que me engolir. Zagalo Gospel. Deus vai mandar pessoas que você desprezou para abençoar você. Porque o processo de cura da lepra começa na humilhação. Nenhum amém? Nenhum amém? A tua sogra vai vir com dinheiro para te abençoar. Tá amarrado. Não, pastor, não. Aí, sabe a tua sogra, você falou tanto mal dela? Você vai ter que pegar o dinheiro da mão dela e pagar a conta. Porque é assim que começa o processo de cura da lepra. Se submetendo a ouvir alguém que você se achou superior a ela. Diga aleluia. Tem pessoas que estão aqui que poderia ser o meu pai, pela idade. Talvez você está ouvindo aqui um menino, perto da sua idade. E Deus fala, ouve esse menino. Tem gente aqui que tem muito mais teologia que eu. Falo sem medo. E Deus fala, presta atenção. Lá no grupo de convívio, você vai ouvir alguém que talvez que você daria um banho nele. Mas Deus fala, ouve essa menina. Eu vou usar ela para curar você. Primeiro processo de cura é acatar. A solução pode vir de onde nunca imaginamos. Segundo, ele foi recebido por um garoto de recados. Quando ele chegou no profeta, o profeta não recebeu ele. Ele mandou um garoto de recados. Avisa Naamã tal. As coisas não vão acontecer como queremos. No processo de cura é como Deus quer. Não é no teu tempo, não é da tua forma. É no tempo e na forma dele. Mas pastor, essa luta vai acabar quando? Quando ele determinar para acabar. Terceiro, teve que se despir. E a ordem foi, vai no rio e mergulha 7 vezes. Irmão, ter que se despir é humilhante. Tirar a roupa é tão interessante para a cultura dos judeus, tirar a roupa, que aquele homem, o pai do filho pródigo, tem uma frase no meio ali, que a Bíblia fala que quando ele viu o filho chegando, ele saiu correndo. Um homem com a estatura que ele tinha na sociedade, ele não poderia correr, porque quando ele corria, a roupa levantava e as suas coxas poderiam aparecer. E isso era vergonhoso. Mical criticou Davi, porque Davi estava dançando e apareceu as partes mais altas da coxa aqui em cima. Apareceu
bumbum de Davi. E foi uma vergonha, escute. Ele teve que despir para entrar no rio. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que para Deus curar eu e você, tem que despir. Tem que tirar a capa de durão. Tem que tirar a carcaça de eu sou o machão da casa. Tem que tirar essa capa de eu não choro. Tem que tirar essa capa de eu não pego emprestado de ninguém. Tem que tirar essa capa de eu sou melhor. Tem que tirar essa capa. Vai ter que tirar a roupa. Vai ter que se despir. Vai ter que passar vergonha. Porque o processo de cura da lepra é na vergonha. Irmãos, alguns homens me procuram e falam assim: pastor, estou em vergonha de dizer o que eu vou dizer. Eu entendo. Porque é vergonhoso um homem chegar para outro homem e falar: eu estou adulterando. Pastor, eu não tenho desejos sexuais com a minha esposa. Eu não supro ela sexualmente. É vergonhoso para um homem dizer isso. Mexe na hombridade. E eu vejo alguns homens chegar para mim e dizer: pastor, eu estou viciado em cocaína. É difícil para um homem dizer isso. Tem que ser muito homem para dizer isso. Tem que tirar muita roupa para dizer isso. Alguns vêm aos prantos falar comigo, dizer: pastor, eu não estou conseguindo pagar a água da minha casa. Eu me sinto um incompetente. A minha esposa não está sendo suprida financeiramente. Tem que tirar muita roupa, meu irmão, para falar isso. Nós somos homens, nós temos um orgulho por natureza. Nós não queremos perder. Não queremos ficar por baixo. O homem é competitivo. Nós somos por natureza territoriais. Nós somos por natureza imponentes. É do homem isso. E não tem nada de errado nisso. Mas quando Deus quer curar a lepra, Ele manda mergulhar 7 vezes no rio. O Rio Jordão ainda, o rio sujo. Tinha até rio mais limpos por lá. Deus mandou no sujo. Tira a roupa e mergulha. Mergulha 7 vezes. Sabe por quê? Porque tem lepra, irmão. Quem tem lepra tem que bater. Não é fácil tirar a lepra. Não é fácil tirar o orgulho. Deus tem que humilhar. Deus tem que ir apertando, tirando o caldinho, tirando o caldinho, tirando o caldinho. Deus tem que ir apertando. E quanto mais eu e você resistir, mais Ele vai apertar. Sabe por quê? Porque Ele quer limpar eu e você. Ele quer que você seja um general de guerra que vence as batalhas lá fora, mas vença as batalhas aqui dentro. Um homem que tem vitórias fora de casa, mas a sua melhor versão é para sua esposa. Ele tem versões boas, ruins lá fora, às vezes se atrapalha no trânsito, às vezes fala grosso com alguém no trabalho, faz uma besteira, mas chega em casa, a melhor versão dele é para os seus filhos. Ele não é leproso em casa. Quando ele tira a armadura, ele está limpo. Limpo não é perfeito. Limpo é curado. Uma pessoa curada às vezes tem cicatrizes. Tem alguns irmãos aqui que tem cicatrizes. Tu olha para ele, até feio é por causa da cicatriz. Atravessado aqui, ó. Mas é curado. Irmãos, não tem problema você ter cicatriz e ficar feio para as pessoas. O importante é você estar curado. O importante é não doer mais. Porque o problema é uma ferida. Eu prefiro ter uma cicatriz no rosto para que todos vejam, do que ter um calo que não cura no pé. Ninguém está vendo o calo, mas vai te perturbar o resto da vida. A cicatriz não tem problema, o máximo alguém vai rir de você e dizendo: aquele maconheiro, aquele sem vergonha, o quê? Aquele adúltero, o quê? Como? Aquilo ali não pode, capaz que Deus está usando. E Deus está usando. Porque a cicatriz significa que você foi curado. Não tem nenhum problema ter cicatriz. Não tem nenhum problema ter cicatriz. Não tem nenhum problema ter cicatriz. Você não pode andar sangrando por aí. Porque se você estiver sangrando, toda a sua casa vai ficar infectada de sangue. Seus filhos serão tocados, infectados pelo sangue. Eu conheço um líder religioso. Vou me ater a dizer isso. Que ele tem uma vida de lepra. Quem não sabe, quem não conhece a lepra, quem não andou perto dele, não conhece isso.
Mas ele tem uma vida de lepra. Ele é um homem que infiel à esposa. Seus filhos foram tocados pelo mesmo sangue da ferida que não cura, da lepra. Os filhos estão guerreando com problemas na área sexual violentamente. Sabe por quê? Porque todas as vezes que um leproso não é curado, ele tem que deixar a casa. Ele tem que deixar espiritualmente aquele ambiente para ficar num lugar chamado aldeia, numa certa aldeia. E aí você não consegue ter acesso aos seus filhos. Quando você tem uma lepra, um pecado escondido, uma coisa debaixo daquela armadura, sabe o que acontece comigo e com você? Nós somos rompidos e nós perdemos a autoridade sobre a nossa casa. Nós vamos orar sobre os nossos filhos e não temos autoridade. Sabe o que Deus está falando para mim e para você essa noite? Eu não estou nem aí se está doendo. Eu quero é curar você. O Sam me contou um testemunho aqui esses dias. O filho dele estava com pulmão, com sistema pulmonar comprometido. E foi no médico. O médico falou, olha, nós vamos ter que dar um remédio que é muito forte. É um antibiótico muito forte. É muito agressivo ao corpo do teu filho. O corpo do teu filho vai sentir dores. Vai ser ruim, vai ter efeito colateral. O Sam me perguntou na hora, mas vai curar? Não vai curar? Pode dar. Deus olha para mim e fala para você e fala assim, vai curar? Então pode dar-lhe. Vai curar? Então pode dar-lhe. Então desce a lenha. Então leva para o deserto. Leva para o deserto. Pode levar o Espírito Santo para o deserto. Vai doer, mas vai curar. Mas vai humilhar muito, mas vai curar. Vai humilhar, mas vai curar. Aí você pensa, meu Deus, eu fui exposto, descobriram o meu adultério, por que tu permitiu? E Deus assim, vai curar. É a única forma que eu achei de te curar. Aí você pensa, é maldição, é o diabo. Não, irmão, o diabo era enquanto estava escondido. Quando está exposto é Deus, porque Ele é o Pai das luzes. Ele anda debaixo da luz. Naamã se despiu 7 vezes, mergulhou porque precisa bater muito para ser curado. Ele teve seu presente recusado. Ele foi dar um presente para o profeta. O profeta falou, pode levar de volta, eu não quero. Sabe o que eu aprendo aqui? Não tem espaço para compensação. Deus cura de graça. É graça pura. Não tem, mas o que eu faço então para ser curado? Você não faz nada, Ele já fez tudo na cruz. É só se aproximar, é só olhar e gritar, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Não tem espaço para compensação. Não adianta você comprar, eu vou dar o dízimo, Ele faz alguma coisa. Não tem espaço para compensação. Quando o Naamã foi dar o presente para o profeta, pode devolver isso aí, eu não quero. Vai lá, mergulha no rio, só me obedece. Não quero sacrifício, obediência eu quero. Não quero sacrifício, obediência eu quero. Enquanto os 10 estavam indo, foram curados. Enquanto Naamã foi obedecendo e mergulhando, a cada mergulho, a lepra indo embora. A cada mergulho, a lepra indo embora. Cada mergulho. E no 7º, a pele era como de um bebê. Por último, a Bíblia fala que Naamã renunciou ao Deus que tinha e começou a servir o Deus daquela menina. Sabe onde é o ápice da cura para mim? É quando uma pessoa abandona os seus deuses. E a pornografia pode ser um deus. Um relacionamento extraconjugal pode ser um deus. Prazeres, a droga pode ser um deus. O dinheiro pode ser um deus. Quando a gente começa a abrir mão dos nossos deuses, a gente entra no lugar de cura. A cura nos leva a abandonar outros deuses. Sabe o que Deus quer fazer comigo e com você? Nos curar. Não. Nos limpar. Porque a lepra vai para o sacerdote. Pastor, vamos orar por cura física aqui? Não, nós vamos orar por cura da alma. Nós vamos orar por cura
cura do seu espírito. Nós vamos orar para você ser curado por trás dessa teologia que está todo mundo vendo, mas só o Senhor está vendo o que está por trás dela. Por trás da oratória, por trás do violão, do teclado, o que ninguém vê. É ali que Deus quer curar. E aí sabe quem vai se assustar? Sua esposa. Seus filhos vão se assustar e vão dizer assim: o que está acontecendo com você? Você está mudando por quê? E você vai dizer: a lepra. A lepra está indo embora. Irmãos, eu já tive situações de sentar diante de um homem e de uma mulher, de os dois confessarem traição um para o outro. É algo forte, meu irmão. Tem que tirar a roupa. Tem que ser muito homem, muito mulher. Mas, irmãos, e aí você pensa: acabou. Acabou, aqui acabou. Aqui não tem, agora a lepra matou, entrou no coração e matou. Não, irmãos, veio para a luz. Quando vem para a luz, começa a vir a cura. Demora, são 7 mergulhos. É um processo de cura. Mas a cada mergulho, mais a gente vê a graça, mais Ele se manifesta, mais o amor de Deus nos cobre, mais a nossa casa é abençoada, mais os nossos filhos vêm a Deus, mais os nossos filhos recebem do Senhor. Quanto mais a gente mergulha, mais a gente recebe, mais a gente é curado. Essa noite você pode sair daqui curado. Você pode sair daqui salvo, se você ser grato pela cura primeiro. Quero te encorajar a agradecer pela cura antes mesmo de recebê-la. Você vai obedecer, e à medida que você for obedecendo, a cura vai acontecer. À medida que você for obedecendo, a cura vai acontecer. À medida que você for obedecendo, e aqui me desculpa, eu repreendo Satanás e todos os demônios agora, porque eu posso mexer num vespeiro agora, mas eu não tenho medo. Eu sei pelo Espírito que eu falo. Você pode chegar na sua casa, você pode procurar sua esposa e confessar o pecado que você quiser confessar. O teu casamento vai estar guardado debaixo da graça dessa palavra, daquele que diz: confessai os vossos pecados para serem curados. Você pode chamar o seu filho, a sua filha, chamar alguém que você lesou e confessar a maior lepra que você tiver. Eu quero declarar em nome de Jesus, você vai encontrar um lugar de paz. Mas se eu perder o emprego, fique tranquilo, o Senhor vai cuidar de você. É melhor perder o emprego e ficar com uma cicatriz do que ficar sangrando. O Senhor vai cuidar de você. Mas sabe o que Deus quer de mim e de você? Nos curar. Curar nossa lepra. Confessai os vossos pecados, Tiago diz, para serdes curados. Confessai uns aos outros para serdes curados. Sabe o que eu percebo? Cada homem que confessa pecado para mim, ele sai curado. É impressionante, porque a humilhação nos cura. Eles tiveram que gritar, e gritar é vergonhoso, irmão, e gritar por ajuda é mais vergonhoso ainda. Mas eu vejo a cura aí. Eu vejo a cura exatamente aí. Deus quer curar eu e você. Deus não quer passar um óleozinho gospel, ou fazer um chameguinho gospel, para você sair daqui felizinho gospel. Ele quer curar você de dentro para fora. Sabe quem vai ser abençoado? Sua esposa vai ter você de volta. Você vai sair da aldeia, vai voltar para casa. Ei, você vai sair da aldeia, vai voltar para casa. Seus filhos vão ter você de volta, porque você vai sair da aldeia e vai voltar para casa. Seus pais vão ter você de volta, você vai sair da aldeia e vai voltar para casa. Porque a cura te reposiciona. A cura te reposiciona. A cura bota você num lugar que você perdeu. Eu não vou perguntar quem aqui se considera leproso. Não precisa. Você sabe se você é leproso.
Mas eu vou orar e pedir para você ser humilhado, se humilhar. Humilhai-vos, pois, diante de Deus, e Ele vos... Humilhai-vos, pois, diante de Deus, Ele vos... Às vezes Deus vai permitir que a gente seja humilhado para ser curado. E quero ver se você tem coragem de ficar de pé e admitir que é um leproso. Porque a cura está aí. Fica de pé se você quer ser curado. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada homem aqui essa noite que reconhece a lepra. Alguns deles estão à distância, parados à distância. Sabe que Deus tem mais para eles. Sabe que Deus tem chamado sobre a vida deles. Sabe que Deus tem ministério, Deus tem vocação. Mas não consegue se aproximar de Ti por causa da lepra. Quero orar, Senhor, para que o Senhor traga de volta o Teu filho para um lugar de intimidade. Traga de volta o Teu profeta. Traga de volta o Teu pastor. Traga de volta o Teu mestre. Traga de volta o Teu evangelista. Traga de volta o teu ministro de adoração. Traga de volta, Senhor. A lepra está impedindo de chegar perto, mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que enquanto você estiver indo, enquanto você estiver vindo, enquanto você estiver buscando, no meio do processo, o Senhor vai curar você dessa lepra. Não desiste agora. Essa palavra é para alguns aqui. Não desiste agora. Mas pastor, parece que chegou no ápice. Agora é a cura. Mas quantas vezes eu vou ter que mergulhar? Quanto for necessário? Vai chegar um momento que vai ter que parar de mergulhar. Vai chegar um momento que vai ter a cura. Não, Deus não quer homens perfeitos. A cicatriz pode ser feia, não tem problema, mas o importante é você não sangrar mais. O importante é você não ter mais partes do seu corpo caindo no meio do processo. Você não perder a sensibilidade do Espírito Santo. Uma das coisas que a lepra faz é tirar a sensibilidade do Espírito Santo. Deus está dizendo: eu quero trazer de novo a sensibilidade de quanto você me ouvia, de quanto você me ouvia falar, de quando você tinha revelações,
de quando você me ouvia, você abria a Bíblia e me ouvia. Você não me ouve mais, você perdeu a sensibilidade. Eu quero curar essa lepra que tirou essa sensibilidade de você. Você já foi usado por Deus poderosamente. Hoje você se sente um vaso na prateleira. O Senhor está dizendo: eu vou usar você de novo. Só preciso curar essa lepra primeiro. Preciso sarar a sua casa primeiro. Eu preciso sarar o seu coração primeiro. Senhor, nós queremos nos submeter ao Teu Espírito. Nos submeter ao Teu Espírito. Nos submeter ao Teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?